Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão espiritual. Na noite de hoje, eu, Sandro Poleto, mestre em Reiki e Espiritualidade, juntamente com a minha amiga Gessiara, refletiremos sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, o item 5, 6 e 7, que vai falar sobre dai a César o que é de César, e também do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel e Chico Xavier, o item 46, Vós, entretanto. Lembrando, né, pessoal? Esperança e amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. É um caderno de exercício, um workbook, voltado para você que sofre com ansiedade em qualquer espectro. Existe uma forma de olhar para a ansiedade que, não sendo um malefício, utilizar da ansiedade, desse transtorno, desse déficit que nós temos emocional e mental, uma forma de criar um canal de alerta, possibilitando para nós esse resgate íntimo, esta reforma íntima. A ansiedade, para nós, é um sinal de alerta de que algo precisa da nossa atenção. E aqui dentro do workbook, Esperança e Amor, você vai entender como é que a ansiedade se expressa, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente energético e no espiritual. Como ela age, como ela deixa de agir, como é que você pode se beneficiar. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar um link na descrição aqui deste vídeo, para que você possa se inteirar um pouco mais e talvez entrar em contato e fazer a compra do seu exemplar. Temos ele na versão física e também na versão digital. O valor simbólico de R$ 97,00. Quanto custa um ansiolítico hoje? O mais baratinho dos ansiolíticos custa quanto? E olha o tanto que você tem que colocar dentro de si para quimicamente, apenas quimicamente, controlar esse transtorno que faz parte da tua vida. Então, bora lá? Bora lá? Esperança e Amor. Caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. Esse método que faz com que realmente a gente entenda os benefícios da ansiedade e como tirar proveito desses benefícios. Meu muito obrigado, meu sincero abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está aqui conosco, participando, compartilhando, deixando seu comentário, esperando que a gente chegue aqui e traga, então, essas reflexões. Ajude-nos a divulgar mais este conteúdo. Adquira o conteúdo, os nossos cursos, adquira as nossas sessões de terapia energética, adquira também este workbook, Esperança e Amor, o caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. Meu muito obrigado. Oi, Gê, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Sandra, tudo bem e você? Tudo ótimo. Feliz demais por ter notícias suas, saber que deu tudo certo no seu procedimento. A espiritualidade maior está presente sempre que a gente necessita, né, Gê? Isso mesmo. Valeu. Esteve comigo durante todo o procedimento. E os Estou me recuperando bem, tá tudo bem. E os médicos do além também fizeram a sua parte. Com certeza. Intuitivamente, os enfermeiros, todos os cuidadores, os médicos, para que o seu procedimento fosse adequado, conforme a vontade de Deus, né? Deus queria que você estivesse bem e assim está. É. Então vamos lá, vamos aproveitar esse momento, então, e fechar levemente os nossos olhos, serenar nossa mente, o nosso coração, sentindo a presença de Deus, nosso Pai, derramando sobre nós as suas bênçãos, suas bênçãos de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça, fazendo com que nós nos conectemos com os nossos mentores, anjos guardiões e com toda essa egrégora de luz e possamos agradecer imensamente pela semana maravilhosa que tivemos, com todas as tarefas realizadas, com todos os compromissos cumpridos, com todos os procedimentos feitos de forma adequada, conforme a vontade do Pai. E com essa gratidão em nosso peito, tendo a certeza de que Jesus está enviando aos nossos lares os seus caravaneiros do amor, na noite de hoje, queremos lhe pedir ainda, Jesus,
que ilumine todos que vão em nossa mente, em nossos corações, nossos filhos, pais, irmãos, irmãs, amigos, conhecidos, todas aquelas pessoas que se relacionaram conosco, encarnados ou desencarnados, durante todo este período de existência, que todos possam receber a sua luz e suas bênçãos, Pai. Nossa gratidão por toda a equipe médica, por todos os trabalhadores do bem, das esferas superiores, que fazem com que aquilo que passamos seja o mais ameno possível. E com essa egrégora de luz formada ao nosso redor, abrangendo o nosso lar, e todos que residem nele, neste momento, damos início à nossa reflexão espiritual dessa noite, rendendo graças a Ti, Pai, que sempre nos abastece com sua luz, com sua força, aumentando a nossa fé, sabendo que somos capazes de trilhar o seu caminho e seguir até o teu reino. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Ah, que bom. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos ler os itens 5, 6 e 7, correto? Então vamos lá, o item 5. Dar a César o que é de César. Ao se retirarem, os fariseus combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Enviaram seus discípulos em companhia dos herodianos para lhe perguntar: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos, então, qual a sua opinião sobre este assunto? Devemos ou não pagar o tributo a César? Entretanto, Jesus, conhecendo-lhe a malícia, disse: Hipócritas, por que querem me tentar? Mostre-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo eles mostrado a moeda, Jesus perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem a resposta, admiraram-se com ela e, deixando Jesus, se retiraram. Mateus 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo horror que os judeus tinham em relação ao pagamento dos impostos que os romanos lhe impunham, e eles haviam feito disso uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era, para eles, uma irritante questão da atualidade, sem que o que a pergunta feita a Jesus, devemos ou não pagar o tributo a César, não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma armadilha, e conforme a resposta dada por Jesus, pretendiam jogá-lo contra a autoridade romana e contra os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhe a malícia, contorna a dificuldade, dando a eles uma lição de justiça, mandando dar a cada um o que lhe é de direito. O ensinamento: dar a César o que é de César, deve ser entendido de uma maneira mais abrangente. Significa que o cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo, praticando a caridade, pois esses são comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Esse ensinamento é consequência daquele que manda agir para com os outros do mesmo modo que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Assim, Jesus condena todo prejuízo, material ou moral, que possa causar dano e violar os interesses do próximo. Determina que respeitem os direitos de cada um, como cada um gostaria que fossem respeitados os seus. É uma lição e tanto para a gente colocar em reflexão dos nossos atos. Porque aqui ele fala: dai a César o que é de César, ou seja, dai o material, porque a gente está numa experiência material, então a gente precisa do material para viver. Mas a gente não pode olhar só o material.
a gente também tem que ver o que Deus, qual é o combinado que nós fizemos com Deus antes de vir para cá. Dai a Deus o que é de Deus. Qual foi o seu papel que você assumiu de vir cumprir aqui? E aqui ele coloca que a caridade, o amor, eles são os princípios que Jesus veio nos ensinar e nos pedir. Porque se a gente amar e tiver caridade, consequentemente a gente vai servir. E servir foi o maior exemplo que Jesus deu aqui pra gente. Agora, quando você fala de César, você está procurando só ser servido. Porque o dinheiro é para você ser servido. É para você fazer viagens, é para você comprar coisas materiais, é para você ir em bons restaurantes, é para você ser servido. E a parte espiritual já é o contrário. É você vindo servir, através do amor, através da caridade. E a gente tem que pôr os dois lados na balança. Porque como a gente precisa do material para viver, ele hora nenhuma pede para a gente abandonar o lado material. Ele apenas pede para a gente não considerar somente o lado material. É isso que eu entendo dessa passagem aqui. Eu tenho uma leitura semelhante à sua, talvez um pouquinho divergente na questão da materialidade. Quando Jesus fala no final do capítulo que ele condena qualquer prejuízo, seja ele material ou moral, certo? Ele está enfatizando que ele também dá importância ao material, conforme você Sim. disse, tá? E o material não é só para nos servir, certo? Porque através do material, através do dinheiro, que compra viagens, que compra roupa, que compra todos os exemplos que você disse, também faz com que eu possa promover a caridade para aqueles que têm necessidades maiores que a minha. Então, o dinheiro, olhar para o dinheiro, para esse material, como sendo uma ferramenta para servir mais, é o equilíbrio perfeito entre a caridade e a moralidade que Jesus fala, e também quando ele condena o prejuízo que a gente dá aos que estão à nossa volta, e aí é todos, né? Como ele fala ali, a família, a sociedade, a autoridade e tudo mais, com relação a essa materialidade. Então, é importante essa passagem, porque a nossa responsabilidade quanto cidadãos, quanto... aqui eu me refiro como moradores, cidadãos mesmo, mas do reino dos céus, é aquele tipo de pessoa que vai cumprir os seus deveres materiais e também cumprir os seus deveres espirituais. E como botar isso em prática? Esse é que é o grande, que eu vejo a grande virada de chave. Como colocar isso em prática? Como não ficar somente coibindo a materialidade e enaltecendo a moralidade, ou ao contrário, coibindo a moralidade e enaltecendo a materialidade? Como encontrar esse equilíbrio, sabe? Encontrar esse equilíbrio é viver no bem, viver no amor, viver na caridade e fazer aos outros aquilo que gostariam que fizessem. Sim. Certo? Assim, se eu quero que me agridam, eu vou agredir. Se eu não gosto que falem mal de mim, que eu pare de falar mal dos outros. Né? Se eu não gosto que me roubem dinheiro, que eu não cometa essa atrocidade com os outros. Né? E aí, quando eu falo os outros, é o André, meu filho, é as tuas filhas, é a tua mãe e teu pai, sabe? Porque a gente vê no nosso mundo atribulado filhos tomando posse de aposentadoria minguada dos pais para apostar em tigrinho, pais usurpando a infantilidade, a criancice das crianças, adultizando-os em canais de YouTube e mídias sociais para render o dinheirinho para que eles, pais, possam viajar, comer, beber, às custas de uma criança. Isso a gente vê e ouve muito, né, Gê? Essas atrocidades. Enquanto existirem essas atrocidades, não há esperança para o povo. Onde vai a mente humana, né, Sandro? Até onde vai a cobiça, né?
Jesus respondeu aos fariseus: por que me atentais? Por que me lança a tentação? Né? E a gente está imerso na tentação a todo momento. A todo momento. A gente tem a oportunidade de alimentar o lobo bom ou alimentar o lobo ruim, o lobo mau. O que vai se sobressair é o que você mais alimentar. Exatamente. O que vai se sobressair também, além do que tu vai alimentar, é a comunidade que tu faz parte. Se tu faz parte de uma comunidade que alimenta o lobo bom, tu vai ter um tipo de caminho e um tipo de vivência. Agora, se tu tá naquela comunidade que alimenta o lobo mau, tu vai ter outras experiências e, consequentemente, outros resultados a serem conquistados, né? Mas, de qualquer forma, tudo está dentro da vontade do Pai, que mesmo no momento de total maldade, sempre tem o lado bom de tudo. Sim, sempre tem. Então tá bom. Bora lá, continuando, dando sequência então ao nosso encontro de hoje, do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e Emmanuel, item 46, Vós, entretanto. Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1, disse o seguinte: mas vós que serdes fortes... Não, peraí. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não será compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe a oficina da redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventuranças. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram um necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É indispensável cada um dos seus instrumentos, é imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Eita, nós! Aquele que mais é dado, mais será cobrado, né? Exatamente, e a responsabilidade que a gente tem em continuar divulgando, continuar pregando, continuar semeando, sabe? Independente se essa semente vai cair num solo rochoso, no meio dos espinhos ou numa terra super fértil. A gente precisa continuar semeando, lançando as sementes ao vento. Entende? Porque isso é trabalhar o reino de Deus em nós. E primeiro, todo conhecimento deve ser aplicado primeiro em mim. Em começar em si, né? Exatamente. Tudo começa em você. Reforma é íntima. É íntima. É olhar para o meu próprio rabo. E aí eu volto à analogia que a gente sempre faz. É olhar para a sua própria mochila e não para a mochila do outro. Carregar as próprias pedras. É responsabilidade nossa. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer a si aquilo que não é para fazer aos outros. Está errado esse dizer, né?
Fazer a si aquilo que quer fazer aos outros, e aquilo que os outros façam para si. Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Né? Exatamente. Exatamente. O André antes me perguntou, pai, por que tu respondeu a mensagem com uma carinha feliz, com um chapeuzinho de aniversário, feliz, vibrante? Certo? Justamente por isso, porque eu estou feliz por ela poder participar do encontro. Entende? Uhum. Então, esse é o pequeno exemplo, é um exemplo mínimo de como agir, da forma como precisa ser feito. A gente podia ficar rasgando seda aqui um monte de tempo, né, Gê? Mas se a gente não fizer por nós mesmos, caramba, como é que nós vamos fazer pelo outro? A gente não pode dar nada daquilo que a gente não tem. Sim. E a gente não aprende por osmose, né? Jesus foi nosso modelo e guia, e a gente deve seguir o que ele veio aqui e deixou de exemplo para a gente. Isso aí, o próprio Jesus tinha um ofício. E ele falava, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todo conhecimento que a gente tem é uma libertação para nós e essa libertação deve ser estendida a todos que nos rodeiam. Uhum. Porque, igual ele falou, a mangueira não dá manga para ela. A manga é para O o outro. entorno. É isso aí. É isso aí. É isso mesmo. E eu lembrei agora de uma passagem, não, mas o fato. Jesus tinha um ofício. Né? Jesus Cristo, antes de se tornar o mestre que é, certo? Ele tinha um ofício, ele foi carpinteiro, depois ele foi artesão, ele fazia do seu trabalho um meio de poder ter a comida, de poder comprar a comida, de poder comprar suas vestes, certo? Porque naquela época lá, a partir dos 12 anos de idade, a criança tinha que trabalhar, tinha que fazer dinheiro para poder se sustentar. Entende? Era uma vida muito aguerrida, uma vida muito pobre, muito dura, semelhante ao que é a vida de muitas pessoas hoje. Entende? Que tem que vender, tem que sair para vender o almoço para poder ter alguma coisa para jantar. Entendeu? Tem que sair lá botar para poder botar uma roupa no corpo, ter o que vestir. Sim. E quantos irmãos que estão na rua aí, certo? Sim, tem aqueles que têm vários motivos que estão na rua, vivendo na rua, mas muitos deles foram porque não têm mesmo a capacidade de se organizar e manter, de fazer. Então, aí, penando nas ruas, não tendo um teto, não tendo um prato de comida decente, não tendo vestes adequadas para se proteger, tanto do calor quanto do frio. O ambiente faz também, né, muita diferença. Faz muita diferença. Mas mesmo no meio de uma favela, mesmo no meio de um ambiente extremamente tóxico e poluído, quem é do bem permanece no bem. Quem não cai às tentações hipócritas da sociedade mantém-se firme no bem. São espíritos jamais evoluídos, né? Exato. Que são colocadas naquela situação já de propósito, como tentação. Vamos ver se tu é forte realmente. Né? E aí segue na labuta, e aí se tornam os exemplos que a gente tem, inúmeros exemplos na nossa sociedade de pessoas assim, que saíram da pior condição possível, que se tornaram o que são. Assim como tem aqueles que não conseguem. E para Deus está tudo bem, porque é cada um no seu tempo e no seu ritmo. Um modelo e guia ele já deu, né, gente? O modelo e guia ele já trouxe na Terra, penando por todas as... Da mesma forma que a gente penou, nascendo humilde numa estrebaria, no meio das fezes dos animais, por mais limpo que fosse o ambiente, aonde ele estava deitado, com o cuidado que pai e mãe tiveram de cuidar para ele ser o mais limpo possível, não tinha a mesma higiene que se tem hoje. E mesmo assim, mesmo nascendo nessa podridão, né, ele se tornou o que é. Então, o maior exemplo a ser seguido. Não dá para dar desculpa que o ambiente é que me corrompeu, não dá para dar desculpa que foi as faltas de oportunidades que me corromperam, que me fizeram com que eu fosse dessa forma, maligno, ou cometesse
crimes ou fizesse atrocidades. Isso aí, ó, é papinho furado. Minha opinião, minha visão de vida. Como é que tu está se sentindo, minha querida? Tô bem. Tá bem? Só com desconforto mesmo, mas tô bem. Então tá bom. As preces serão para você também, de novo, né? Com todo o meu amor, com todo o meu carinho. E essa egrégora de luz também vai abençoar não só você, mas todos aqueles que estão necessitando de amparo, estão necessitando de conforto, de luz, para que seus desconfortos físicos também possam se acalmar. Então, Pai, com essa egrégora de luz formada a nós, rogo aos caravaneiros do amor que venham até os nossos ambientes para que aqui possam transmutar, limpar todas as formas, pensamentos, vibrações deletérias, construídas através dos nossos pensamentos, das nossas ações e das nossas palavras dentro dos nossos ambientes. Que esses caravaneiros do amor também possam levar aqueles irmãos e irmãs que foram atraídos até os nossos ambientes algum posto de socorro para que lá eles também possam ser aliviados, também possam ser amparados. E, Senhor, que a sua luz bendita possa ser depositada nas águas que beberemos, para que elas possam ficar carregadas com todos os medicamentos do alto para o nosso bom refazimento de nosso corpo físico, perispiritual e espiritual. E peço ainda a Ti, Pai, que derrame sobre todos nós, os doentes da alma, os doentes do corpo, os doentes da mente, os doentes do espírito, a sua luz bendita, o bálsamo necessário para aplacar os nossos desconfortos, para que sejamos capazes de olhar para as nossas enfermidades e perceber nelas uma oportunidade de chegar mais rápido até você. Que a sua luz bendita, Pai, seja sempre o nosso guia, seja sempre o nosso amparo, a nossa bengala que nos fortalece o passo, que seja também aquela coberta que nos aquece do frio, e que seja, principalmente, aquela brisa que nos refresca e revigora o nosso ser. Obrigado, Senhor, por sua luz bendita, por seu momento, por sua paz. Que assim seja. Gratidão. Você está bem? Tô e você? Também, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá bom. Então tá bom. Beijo no André aí por mim. Sim. Viu? Beijo, meu querido. Fica com Deus. Tu também. Tchau. Valeu, Gê. Tudo de bom. Valeu. Tudo... Dá notícias, tá? E se tu lembrar, tá? Não fica tudo certo. E a gente se vê semana que vem. Beijo. Com Deus. Fica bem. Tchau, tchau. Meu muito obrigado pela sua presença, você que ficou até aqui neste momento conosco, refletindo conosco, se você concorda, não concorda, com alguma coisa que foi dita aqui, foi falada, deixa nos comentários a sua opinião, coloque, vamos conversar, vai ser muito bom saber que você, que ficou conosco até este momento, está de acordo ou em desacordo conosco. Somos livres para pensar e agir da forma como o nosso coração e a nossa mente nos guia. E é esse o meu pedido para você neste momento. Qual foi o ensinamento? O que foi que te chamou a atenção na nossa reflexão de hoje, que fez com que você ficasse até neste momento conosco? O que você vai levar para amanhã no seu dia a dia? Aplicar logo. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. Até breve. Muito breve. Namastê. Lembrando, né, pessoal,
Esperança e Amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. É um caderno de exercício, um workbook, voltado para você que sofre com ansiedade em qualquer espectro. Existe uma forma de olhar para a ansiedade que, não sendo um malefício, utilizar da ansiedade, desse transtorno, desse déficit que nós temos emocional e mental, uma forma de criar um canal de alerta, possibilitando para nós esse resgate íntimo, esta reforma íntima. A ansiedade, para nós, é um sinal de alerta de que algo precisa da nossa atenção. E aqui dentro do workbook, Esperança e Amor, você vai entender como é que a ansiedade se expressa, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente energético e no espiritual. Como ela age, como ela deixa de agir, como é que você pode se beneficiar. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar um link na descrição aqui deste vídeo, para que você possa se inteirar um pouco mais e talvez entrar em contato e fazer a compra do seu exemplar. Temos ele na versão física e também na versão digital. Um valor simbólico de R$ 97,00. Quanto custa um ansiolítico hoje? O mais baratinho dos ansiolíticos custa quanto? E olha o tanto que você tem que colocar dentro de si para quimicamente, apenas quimicamente, controlar esse transtorno que faz parte da tua vida. Então, bora lá? Bora lá? Esperança e Amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki.